Olá, meu nome é Tomás, sou residente do segundo ano de Neurocirurgia do Hospital de Base e dando continuidade no nosso curso de Neuro-Oncologia 2025, hoje eu vou apresentar sobre linfomas primários do Sistema Nervoso Central. Dividi minha apresentação em alguns tópicos principais, então primeiro eu vou fazer uma introdução breve sobre os linfomas, depois eu vou tecer sobre a epidemiologia, patologia, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento. Os linfomas eles englobam um grupo heterogêneo de doenças que são geradas por linfócitos malignos. Regularmente, esses leucócitos danosos vão ser acumulados em linfonodos, mas eventualmente eles vão se acometer o sangue periférico, isso na fase leucêmica, e pode infiltrar também outros órgãos que são externos ao tecido linfóide. Eles são morfologicamente divididos em dois tipos principais, que é o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin. O de Hodgkin ele é o caracterizado por presença de células de Hertz-Sternberg, que são células normais, e é a minoria dos casos, ele representa cerca de 10% dos casos de linfoma. Os linfomas não Hodgkin são a maioria, cerca de 90% dos casos de linfoma, e tem vários subtipos. Os principais são o linfoma folicular, o difuso de grandes células B e o linfoma de células T. Então, fiz um quadro aqui comparativo entre as principais diferenças de um subtipo e do outro. O Hodgkin ele tem uma característica de ter uma disseminação por continuidade. O acometimento extranodal é raro, e quando acontece, geralmente se localiza no mediastino. Acomete principalmente adultos jovens, tem uma chance maior de cura e a distribuição costuma ser centrípeta. Já o linfoma de não-Hodgkin ele tem uma disseminação hematogênica, o acometimento extranodal é mais comum, a média de idade aqui, ao contrário do linfoma de Hodgkin, nesse caso já é de pacientes mais idosos, a média de idade de 60 anos, tem uma menor chance de cura e a distribuição é centrífuga. O linfoma primário do sistema nervoso central é um subtipo de linfoma não Hodgkin extranodal raro, altamente invasivo, que se limita ao cérebro, meninges, medula espinhal, líquor e olhos. Sobre a epidemiologia, os linfomas primários do sistema nervoso central são cerca de 3 a 4% de todos os tumores cerebrais primários, representam 4 a 6% dos linfomas extranodais, 80 a 90% vão ser linfomas B não Hodgkin difuso de grandes células, 10% vão representar alguns subtipos menos comuns, como o linfoma de células T, linfoma de baixo grau e o linfoma de Burkitt. Os principais fatores de risco, o principal é a idade. Então, como eu tinha comentado previamente, acomete indivíduos mais idosos, nesse caso aqui a faixa etária é mais ou menos dos 67 anos. Existe uma prevalência maior no sexo masculino em relação ao feminino. Um dos fatores de risco principais é a imunossupressão, então indivíduos que têm, por qualquer motivo, uma imunossupressão, como pacientes que convivem com HIV/AIDS, pacientes que são transplantados de órgãos ou que têm doenças autoimunes como lúpus, tem um fator de risco maior por conta da imunossupressão. Existem também alguns estudos que trazem uma correlação com o vírus do Epstein-Barr, e isso é uma coisa que precisa ser mencionada aqui na epidemiologia. Em relação à patologia, microscopicamente a gente consegue observar nas lâminas, nos estudos, clusters de linfócitos B malignos no espaço perivascular, geralmente, com linfócitos reativos, macrófagos e células ativadas da micrófilo. Então, a atividade inflamatória é bem intensa. Existem alguns marcadores celulares que fazem a gente pensar em linfoma, os principais aí, CD20, CD19, CD22, CD79A. E existe também uma alta atividade proliferativa. Existe um KI67 index aí entre 70% e 90%. Existem algumas subclasses moleculares também principais, células B do centro germinativo, células B ativos e o tipo 3. Aqui do lado eu trouxe algumas imagens aí para representar essa apresentação microscópica dos linfomas. Quanto ao quadro clínico, é um tumor agressivo, ele tem um comportamento bem agressivo, tanto que os sintomas eles vão se desenvolver de forma aguda ou subaguda, podendo se desenvolver ali, se manifestar em dias até semanas. A apresentação clínica é muito variável, e vai depender da localização da lesão.
Então, os principais sinais e sintomas aí que o paciente pode ter, faz a gente pensar. Então, além do quadro epidemiológico que a gente falou antes, né, o perfil do paciente. Então, o paciente pode ter um déficit neurológico focal com uma perda motora ou até um distúrbio de linguagem, na maioria dos casos. Isso aí, a maioria dos pacientes vão ter esses sintomas, alguns distúrbio motor, alguns distúrbio de linguagem, uma afasia, uma disartria. Pode ter anormalidade na marcha também, uma ataxia, alteração do estado mental. Então, sintomas cognitivos também são frequentes. Pode acontecer já na admissão sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, o paciente pode chegar com rebaixamento do nível de consciência. Crises epilépticas também pode acontecer. Existem alguns sintomas menos comuns, como uveíte, um quadro sugestivo de uma encefalite subaguda e até um quadro parecido, né, uma esclerose múltipla simples. Tanto que boa parte desses pacientes aí chegam pela neurologia clínica e depois, diante de uma suspeita de um linfoma, acaba sendo direcionado para a gente aí. A gente vai ver depois aí onde que a neurocirurgia entra nesses casos. E sintomas B, que a gente geralmente espera nos quadros de linfoma, eles não são tão esperados assim. Então, febre, perda de peso, normalmente a gente não costuma ver esses sintomas nos pacientes com linfoma primário do sistema nervoso central, não. Então, as 4 localizações aí que eu falei da definição, então, quando existe um acometimento cerebral, que é o principal local de acometimento, geralmente a lesão é uma lesão solitária, né, mas pode ser uma doença multifocal também. A localização principal supratentorial, normalmente na região frontal, cometendo também a região periventricular, corpo caloso, núcleos da base. Pode acontecer também em localização infratentorial, isso é menos comum e quando acontece, na maioria dos casos, vai estar no cerebelo. E os sintomas, como eu falei, vão depender da localização. A apresentação pode ser bem mista. Pode acontecer também, como eu disse, um acometimento ocular. 5% dos casos vai ser um linfoma vitreoretiniano primário, né? Uma infiltração celular no humor vítreo, infiltração da retina, isso aí pode causar até um descolamento parcial. Apesar de que 50% dos casos aí, o paciente pode ser assintomático, a gente vê, né, da patologia alguns clusters de células neoplásicas no humor vítreo, no exame de lâmpada de Fenton, fundoscopia com infiltrado subretiniano amarelo-laranja e investigação complementar com angiografia com fluorescência e tomografia de coerência óptica. Também são exames que vão acabar ajudando a gente a conseguir identificar essas lesões. Quando tem acometimento leptomeníngeo, o paciente pode ser desde um paciente assintomático ou, né, ter um quadro de encefalopatia, sintomas radiculares, síndrome de cauda equina e até acometimento de pá craniano. É mais comum esse tipo de acometimento no linfoma secundário do sistema nervoso central. A gente consegue ver na investigação diagnóstica real se leptomeníngeo, encefálico, medular, de nível craniano ou da cauda equina também. E nesses casos o estudo de líquido vai ser muito importante, vai ajudar a gente a corroborar com o diagnóstico, evidenciando algumas alterações, como a proteína raquia, a hipercelularidade, hipoglicurraquia e, quando estiver disponível, também o DNA do Epstein-Barr positivo. O acometimento medular, ele é assim, um pouco menos comum do que os demais. A apresentação é meio variável e o diagnóstico difícil, porque o paciente vai ter paresia, hipoestesia, disfunção esfincteriana. Isso aí não é um sintoma específico, né? A maioria das lesões medulares vai causar esses sintomas. Então, o diagnóstico realmente fica um pouquinho complexo só pela apresentação clínica. Trouxe algum artigo aqui sobre as síndromes medulares nos linfomas que eu achei interessante. Esse artigo aqui ele trouxe uma série de casos, foram 25 pacientes que foram operados de lesões medulares cirúrgicas em que não se sabia qual que era o sítio primário, né, daquelas lesões. E aí depois, né, foi feito um anátomo patológico para poder determinar o diagnóstico do paciente. E nessa série de 25 casos, 5 deles tiveram diagnóstico de linfoma. Então é uma casuística que a gente precisa considerar e até para a gente repensar essa epidemiologia, né, que a gente tem dos linfomas. Então, para o diagnóstico, a neuroimagem é uma ferramenta muito importante. Então, na tomografia, geralmente é uma lesão que vai se apresentar iso ou hiperdensa, na tomografia de crânio. Na ressonância, é uma lesão que vai se apresentar de forma iso ou hiperintensa em T1 e hiperintensa em T2 no FLAIR.
né? O aspecto da lesão, ela é uma lesão irregular, ela tem um aspecto mais plástico, assim, pelo parênquima. Geralmente acomete o corpo caloso, ele vai atravessar os hemisférios. O contraste ele costuma ser homogêneo ao realce, né? É um aspecto de bola de algodão descrito aí pelos radiologistas. Não tem tanto edema perilesional, né? Bem menor que os tumores gliais ou metastáticos. Restringe a difusão, são lesões que têm uma restrição à difusão. E, como eu falei previamente, aí também pode acontecer um realce leptomeningeo e subependimáreo. Para o diagnóstico, a ressecção total, que já falando um pouquinho também da nossa abordagem cirúrgica, ela não altera o prognóstico do paciente. Se tirar o máximo possível, isso aí não vai alterar o prognóstico. Muito pelo contrário, às vezes pode até ser mais danoso, tendo em vista as localizações e a depender de onde estiver localizada essas lesões. Então, o papel da cirurgia, ela vai entrar, a gente entra aqui para o diagnóstico, né? E nesse caso, a biópsia estereotáxica ela tem um papel importante, né, nesse contexto. Biópsia meníngea, biópsia medular também podem ser opções e nos casos de acometimento ocular, vitrectomia. Um ponto importante para falar aqui é sobre o corticoide, né? Ele tem que ser evitado antes do diagnóstico definitivo, porque o corticoide ele vai causar um efeito de diminuir muito drasticamente o tumor, muda o padrão da imagem e aumenta a chance de biópsia não diagnóstico. O linfoma responde muito bem ao corticoide. Você faz ele antes de você ter o diagnóstico, você está suspeitando, então você vai atrapalhar o diagnóstico definitivo do paciente, por consequente até o tratamento posterior também. O tratamento geralmente é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de indução. Uma das principais ferramentas terapêuticas é o metotrexato, uma medicação que tem uma penetrância boa no sistema nervoso, utilizada em altas doses. A maioria dos estudos aí coloca ele associado com rituximab mais um terceiro componente, que pode ser o temodal, clocarbazina, vincristina, tiltepestarabina. Lógico que tem algumas limitações, a gente tem que pensar na condição geral do paciente mesmo, no estado funcional, né, função renal. A gente sabe que é uma medicação que pode ser bem tóxica. E são fatores que têm que ser considerados. Às vezes alguns linfomas que não são CD20 positivo também não têm uma resposta tão boa, então é bem variável, tem que ser considerado caso a caso, junto com o pessoal da hematologia aí, da ONC, para poder ajudar. Nos casos de linfoma vitro-retiniano primário, pode ser feito metotrexato retux intravítrio, associado com radioterapia ocular ou o metotrexato intravenoso também. Segunda fase, né, a segunda etapa do tratamento de quimioterapia é a consolidação. Essa etapa só vai ser feita quando tiver uma remissão satisfatória na fase inicial, que é a fase de indução, que vai ser utilizada a quimioterapia de alta dose, né, com o objetivo depois de transplante de células tronco-autólogos. A quimioterapia não mielablativa com citarabina, com sem etoposídeo, associada com a radioterapia de crânio total, né, com a dose reduzida. A resposta esperada de remissão completa na fase de indução já é na segunda, terceira sessão, né? Se tiver uma falha, né, a gente considera quando não tem uma estabilização ou quando tem uma progressão do tumor. E nos casos de refratariedade, aí é uma segunda linha de tratamento, é a citarabina associada com etoposídeo, em alguns clinical trials aí. Terceira linha aí depois também a radioterapia paliativa, nos casos que houve falha terapêutica nas opções iniciais. Então essas são as minhas referências, né? Eu tentei trazer uma apresentação mais breve, mais objetiva, trazendo os principais tópicos aí para a gente sobre o tema. Obrigado.